Olá, salve, salve! Muito bom dia! Vai começando aqui, ó. Jovem Pan Morning Show. Mais uma edição da nossa revista radiofônica, o Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta-feira, 22 de agosto de 2019. Tucanos em desalinho. Executiva do PSDB rejeita pedidos para que o ex-candidato à presidência Aécio Neves seja expulso do partido. Insônia do mundo. Na guerra de narrativas sobre a relação entre o governo federal e a Amazônia, onde está a verdade? O que é fato? O que é mito? Banho de sangue. A refilmagem de Brinquedo Assassino chega às telas do cinema e tem crítico dizendo que o novo filme supera o original. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa e de outras estreias na telona. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando, e você que vai aí iniciando o seu dia no seu home office, começando o seu trabalho, indo para os estudos, preso no trânsito das grandes cidades, ouvindo a Jovem Pan, muito bom tê-los conosco. Vamos em frente, o Morning começa agora. Eu já dou as boas-vindas a esse rapaz que está à minha frente. Fala, Vini Moura, Edgar. quero saber a nossa... Sextou, hein? Sextou? Vamos lá. Que Que sextou? sextou, hoje é quinta. Não, mas pra mim já é sexta-feira. Já. Que isso, cara? Eu fiquei até pensando, falei, será? Na quinta a gente já entra no clima. Então tá bom, Vini. Mas vamos primeiro com a tag? Bora. Depois você cesta, Vamos lá. beleza. Valeu. A tag que a gente vai entrar agora numa disputa partidária aí, hein, Edgar? Porque a gente mostrou aqui ontem até, né, o Alexandre Frota chorando lá junto com o João Dória. Você quer saber, Frota, você foi bem recebido no PS? Pois é. Foi bem recebido? Fui, principalmente pelo Dória. O Dória é teu padrinho. E o Maia, né? A quem eu devo tudo isso. Mas o seguinte, tem essa questão do Frota chegando no PSDB, tem a questão do Aécio Neves, que alguns quadros do PSDB querem a expulsão do Aécio, outros não querem. Então é um partido importante aí que vive uma nova fase, né? Falam-se no novo PSDB. Então, Quem te viu, quem te vê, hein, PSDB? a gente quer a participação do nosso ouvinte e do nosso espectador nessa disputa bastante acirrada aqui, Edgar, desse partido de quadros importantes, né? Fernando Henrique Cardoso, José Serra, o próprio Geraldo Alckmin, né, que disputou a última eleição Bruno aí. Mário Covas. Exatamente. Então vamos para os assuntos mais comentados do Twitter hoje com a hashtag O Futuro do PSDB. Eu quero ampliar essa questão política aqui no nosso WhatsApp, para você interagir com a gente mandando um vídeo. Grava direitinho com o celular na horizontal para você aparecer bacanudo aqui no Morning Show. O nosso número é o 11 931 17 1009. Eu quero que você avalie aí os partidos políticos no Brasil. O que você acha? Meu caro espectador, meu caro ouvinte. E aí, como é que estão os partidos políticos, na tua opinião, aqui pelo Brasil? E mande um comentário, como eu disse, repetindo o número, pro 11 931 17 1009. No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, é o vermelhinho. Você baixando o nosso aplicativo, você leva a programação da Pan para conferir onde e quando você bem entender. Também tem a nossa transmissão pelo portal, o jp.com.br, pelo nosso canal no YouTube e também a nossa participação nas mídias sociais. Estamos no Facebook, estamos no Instagram. Passe pela nossa página do Facebook, deixe lá o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá apenas começando. Bom, e hoje a gente segue ainda desfalcado do membro original da bancada. Hoje eu fiz do Caio. Fevito tá presente. Obrigado pelos desejos melhores. Foi só uma crise asmática. Bizarrinha, mas tô de boa. Amanhã é sexta, né, Vini? Amanhã é sexta. Tô achando que eu vou ficar doente. Não, a gente tá revezando. Ontem o aqui no Fefito Morning. tava dodói, hoje é o Caio que tá dodói Hoje é o e não Caio. veio, mas quem Aí está aqui amanhã conosco? Aí a gente convidou ele, Aí né? convidamos este indefectível jornalista, elegância em pessoa, Silvio Navarro tá com a gente. Bom dia, Silvio. Bom dia, Edgar, Vini, Fefito, os nossos ouvintes e cada vez mais espectadores. Cada vez mais, exatamente. Vamos abrir o nosso noticiário aqui, dando sequência nessa história sobre a disputa interna
trazida pelo Vini aí na nossa hashtag, o futuro do PSDB, essa disputa que o PSDB vive. A executiva do partido rejeitou pedidos para afastar o ex-candidato à presidência Aécio Neves. Vamos ver primeiro, antes de entrar aqui na nossa conversa, a reportagem da nossa colega Vitória Bel. Solta, Murilo. A executiva nacional do PSDB arquivou nesta quarta-feira 2 pedidos de expulsão do deputado federal Aécio Neves. Um dos requerimentos havia sido apresentado pelo Diretório Municipal do PSDB em São Paulo e outro pelo Diretório Estadual. Em reunião que durou cerca de 5 horas, o relator dos pedidos, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, apresentou parecer contra as representações. Para ele, não havia motivos para Aécio ser expulso, já que não foi condenado pela Justiça. 30 membros da Executiva Nacional concordaram com o relator e apenas 4 foram favoráveis à saída de Aécio Neves do partido. Ainda houve uma abstenção. Presente na reunião, Aécio Neves comemorou o que chamou de decisão serena e democrática dos tucanos. Para o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, após a decisão desta quarta-feira, a expulsão de Aécio é assunto encerrado. Lembro que chega qualquer nova representação em relação a esses fatos conhecidos, ela está arquivada porque foi discutida as 2 representações que estão protocoladas do partido. Nós construímos ao longo de 5 horas um funcionamento que fez o partido, de forma madura, convergir para a compreensão do respeito da maioria. Já o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que o PSDB escolheu o lado errado. Dória negou que ele ou quem quer que tenha defendido o afastamento de Aécio esteja derrotado e afirmou que a votação da Executiva Nacional do partido não reflete o sentimento da opinião pública brasileira. Cada membro da Executiva deve responder por sua posição. A minha é clara. Aécio Neves deve se afastar do PSDB e fazer sua defesa fora do partido. O derrotado neste caso não foi quem defendeu o afastamento de Aécio. Quem perdeu foi o Brasil. Aécio Neves é réu por corrupção e obstrução de justiça, acusado de receber propina no valor de R$2 milhões do empresário Joesley Batista, do grupo JF. Tá aí a reportagem da Vitória Bel. Agora, Silvio, já começo explorando aqui o teu comentário, que é o seguinte, tem uma guerra declarada aí do PSDB, né? A votação até surpreendente, né? Porque 30 votos, né, favoráveis à manutenção de Aécio no partido contra 4 que votaram para a expulsão dele. O governador João Dória, ele rechaça a questão da derrota e coloca essa frase aí que a gente acabou de ouvir: quem perde é o Brasil. Qual a avaliação que você faz, além, né, da figura do Aécio Neves? Quem que você acha que perde ou ganha? O PSDB perde com isso? O PSDB está passando por uma transformação? Aí fala-se até na possibilidade de junção com DEM e outras agremiações partidárias para formar um partido só. Qual é a tua avaliação? Acho que o PSDB já perdeu, né? Agora, o placar não me surpreende tanto, porque ali eram os votos do João Dória, né? Desde que o João Dória resolveu tomar o PSDB para chamar o PSDB de seu, ele tem um espaço reduzido ali dentro, porque os velhos caciques ainda estão todos lá. Tem uma metáfora futebolística, para a gente começar até de alguma forma mais animada. Não é no caso que o time que está ganhando não se mete. De jeito nenhum, mas sabe aquele clube grande, que já foi muito grande no cenário nacional, com um passado glorioso de conquistas nacionais, hoje talvez só tenha quadro para disputar o Campeonato Paulista, mas aí troca o diretor, que aliás, diga-se de passagem, contrata mal, e quem continua dando as cartas é aquele conselho jurássico que não quer sair da cadeira, né? A gente sabe que tinha muita gente jovem votando ali, alguns com sobrenomes de pais, de familiares influentes no passado do PSDB, mas os tucanossauros ali parecem parados realmente no tempos, parecem fadados a querer seguir a sina do PFL, por exemplo, que foi se desidratando, teve de mudar de nome, ou por exemplo o PPS, que parece querer permanecer sem musculatura e nanico, preferem ali o ostracismo político, né, ficar fora da cena para não
não rifar alguns quadros como o Aécio Neves. Por que é complicado rifar o Aécio Neves, né? O candidato que quase foi presidente, o tucano que chegou mais perto de derrotar o PT na linhagem pós-FHC, evidentemente antes do Bolsonaro. Será que os milhões de reais supostamente recebidos pelo Aécio Neves para financiar a campanha, ou que foi para o próprio bolso, abasteceram só o Aécio Neves? O que será que o Aécio Neves sabe sobre o Rodoanel? O que será que o Aécio Neves sabe sobre o Paulo Preto? E o que será que o Paulo Preto ainda tem a dizer, né? E a gente tem que lembrar do áudio dele, super comprometedor, dizendo que se alguém abrisse a boca, determinada pessoa, determinada testemunha, era só matá-la, né? Só eliminá-la. E também do avião de pista privada construído com dinheiro público na fazenda. Para concluir, eu acho que quando a gente ouve a seguinte expressão, né, não há motivos para expulsá-lo do partido porque não há condenação. Essas as palavras do relator do processo interno. Quanta gente foi condenada na tribuna sem ter condenação judicial por tucanos, sejam petistas, seja o PMDB do Renan, do Sarney. Quantas vezes os paladinos da ética não se ergueram contra os seus inimigos? Agora, quando é na grama do vizinho, é fácil, né? Enfim, em resumo, deixa o Aécio lá quietinho, pelo menos por enquanto, né? Porque ninguém larga a mão de ninguém. E se o argumento é de que não foi julgado ainda, o processo não foi decidido ainda, então quer dizer, entende-se que quando for, no caso de condenação, obviamente Aécio estaria fora. Mas sempre há essa promessa dos partidos, né, de que a partir do momento que o cara tiver investigado num processo como esse, de corrupção, ele vai ser afastado, mas aí isso nunca se concretiza. O argumento do governador é esse, que ele se afaste para poder se defender fora da agremiação partidária. Eu acho que o Dória ganha muitos votos com essa... O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Não adianta só quando é na grama do vizinho. Eu acho que o PSDB agiu muito mal. Agiu de uma forma corporativista para proteger os seus. Como eu disse, ninguém larga a mão de ninguém. Sobre essa história que você falou de fusão com o partido do Kassab, com o DEM e por aí vai, eu não acredito nisso neste momento, até porque a eleição está muito longe. O que a gente sabe é que o Dória cada vez mais vai construindo um caminho para ir embora do PSDB. Eu vou para Brasília agora, botar o Trindade nessa conversa com a gente, lembrando aqui nesse bojo de conversas, um fato trazido pela Vera Magalhães no Jornal da Manhã, também na sua participação, muito curioso de se observar, naquele formato antigo de partidos, de famílias que formam e fundam partidos políticos. Estamos falando de Aécio Neves, neto de Tancredo, e Bruno Covas, atual prefeito de São Paulo, que mandou a seguinte frase diante dessa situação: ou ele ou eu, quer dizer, aludindo aí à possibilidade de saída se Aécio não fosse expulso do partido. Resta saber agora qual será a atitude, hein, Zé? Mas aproveitando, eu te pergunto como é que é a repercussão disso aí em Brasília nesse momento, que diagnóstico você faz sobre esse momento do PSDB e como ele repercute aí em Brasília. Bom dia, Zé. Olha, Edgar, muito bom dia a todos. Num determinado momento eu fiquei surpreso com esta avaliação do pessoal de São Paulo de que seria muito fácil tirar o Aécio Neves do PSDB. Por aqui não foi surpresa, todo mundo sabia, e inclusive ele tem apoios em São Paulo, como é o líder do partido, o deputado Carlos Sampaio, é ligadíssimo a Aécio Neves. Além disso, ele tem um pé muito forte no PSDB de Minas Gerais. E eu considero até que em estratégia de imagem, o Aécio, ele não pode ser retirado do PSDB nunca. Se ele for desfiliado, fica ali o carimbo dele e de tantos outros que passaram pelo PSDB. São cicatrizes, como cicatrizes de guerra, em que as pessoas têm às vezes até orgulho de mostrar: olha, eu levei um tiro aqui, uma baioneta entrou aqui, tem orgulho de... São cicatrizes partidárias, só que algumas não fecham. Esse é um exemplo que está o corpo na sala. Essa é a figura. Agora, Silvio, o calendário da política é diferente do calendário nosso de cada dia. Todos aqui já respiram 2022. Isso porque no ano que vem, ali na esquina, terá uma eleição importante, que é a eleição da base partidária, vereadores e prefeitos. E é esse o pensamento. João Dória sabe que ele será fortemente cobrado nas eleições de 2022, sobre a posição de Aécio e de outros, né? Não é só Aécio Neves. É tradição no PSDB que sempre que alguém se
coloca como candidato à presidência da República e domina o partido. Isso tem aí repercussões práticas, ou seja, dinheiro, captação de recursos. O Dória é governador de São Paulo, sendo governo é muito mais fácil arrecadar dinheiro. Ainda hoje é assim, então domina a tesouraria, secretaria-geral, investimentos e também programa partidário e tal. Sempre foi assim. Fernando Henrique, José Serra, Geraldo Alckmin, depois Aécio assumiu a presidência do PSDB e agora João Dória. O Bruno está ali, mas é um nome de João Dória. Só que é o seguinte, essa história de novo PSDB, filiação de Alexandre Frota em festa contra os antigos, acabou dividindo muito a sigla. Os tradicionais, aí, a velha guarda, estão assustados com esta postura de novo PSDB. Então, isso acabou provocando a divisão. João Dória, se quiser se candidatar pelo PSDB, terá que aceitar isso e dizer, olha, eu tentei retirar, não faz parte da... Eles já estavam disputando isso há muito tempo, mesmo quando o Aécio ainda era presidente afastado do PSDB. Então, toda essa disputa aí, o caldo disso é 2022. Essa estratégia do governador Dória parece já estar em prática a partir dessa frase, o primeiro pronunciamento dele acerca do evento aí da expulsão ou não do Aécio Neves, que diz que quem perde é o Brasil, né, Zé? Olha, Zé, obrigado pelas informações, um bom trabalho para você em Brasília, um abraço, qualquer coisa é só chamar, hein? Muito bem, obrigado, bom dia. Vamos lá. Ô Silvio, tem mais um registro rápido aqui pra gente fazer e encerrar essa discussão política nesse primeiro bloco do Morning Show, que é o seguinte, o ex-ministro da Fazenda, o Guido Mantega, vai ter que usar a tal tornozeleira eletrônica. Fico pensando que será que vai ter dessa vez tornozeleira, porque teve aí uma falta de tornozeleiras eletrônicas. Na decisão é do juiz Luiz Antônio Bonar, que é substituto do atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, na 13ª Vara de Curitiba. É surpreendente como o Mantega ainda não está preso, né? O Mantega deveria já estar preso há muito tempo. O que essa 63ª fase da Lava Jato, deflagrada nessa semana, ela na verdade é um desdobramento de uma operação antiga, de uma ação penal lá de trás. O que ela tem de relevante, né? E eu destaco só que trata-se de crime de corrupção e lavagem relacionada à edição de duas medidas provisórias, a 470 e a 472, as quais concederam o direito de pagamento dos débitos fiscais de imposto sobre IPI e a utilização de prejuízos fiscais de exercícios anteriores, tudo isso envolvendo a Braskem. O que eu destaco? A Polícia Federal fez essa operação para buscar 4 chaves de criptografia, porque há 2 grandes arquivões, vamos dizer assim, jamais abertos até hoje relacionados àquele departamento de operações estruturadas, que envolve o italiano, Antônio Palocci, como todo mundo sabe, e o pós-italiano, o Guido Mantega. Portanto, muito rapidamente, Edgar, eu quero dizer o seguinte, é possível que a partir dessas chaves de criptografia capturadas agora pela Polícia Federal, novos desdobramentos da Lava Jato e relevantes desdobramentos venham por aí. Ótimo, vamos girar o assunto. Então, saiu do forno a lista de atores, vejam vocês, mais bem pagos do mundo. E sabe quem? Quem lidera essa lista? Quem, Fefito? Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock. O The Rock? Nosso futuro Adão Negro dos filmes da DC Comics. Você gosta, hein, Silvio Santos? No duro. Mas olha só, essa lista é publicada anualmente pela Forbes, acabou de sair e diz respeito só a atores. A lista de atrizes ainda não saiu. Mas se a gente for comparar os valores desse ano, que são meio parecidos com os do ano passado entre os atores, dá pra ter uma ideia do quanto os homens ganham mais em Hollywood. O Dwayne Johnson, pra você que não sabe, o The Rock é aquele cara que fez Fada do Dente, Velozes e Furiosos e tudo mais, tá brigado com Vin Diesel. Mas ele ganhou muita grana esse ano com Jumanji, ou melhor, no ano passado com Jumanji, e tá fazendo uma sequência de Jumanji agora. Ele também estrela uma série da HBO chamada Ballers. E aí, a gente vai dar valores. Mas essa é a hora que eu recomendo que você pare o seu carro, ou que você a gente vai ficar deprimido. Pra não deprimir, pra não levar susto, já tô entendeu? sabendo. Será que é mais do que eu ganho aqui? Não. Vini, desconfio, porque por cada episódio de Ballers, por exemplo, ele ganha $700 mil. Putz, Tá.
E aí, Tá perto, esse é um daqueles casos clássicos de que quem converte não se diverte mesmo. Porque tanta gente achava que o dólar ia cair, e o dólar tá aí batendo acima da casa dos R$4. Multiplica, então, 700 mil por episódio, vezes 4, sendo bem bonzinho, né? Porque tem gente pagando 4,15, 4,20 no dólar por aí. A gente vai ter, basicamente, 2 milhões e 100 mil reais por episódio de série. Mas é isso, vamos lá para os valores. O Dwayne Johnson lidera a lista com 89,4 milhões de dólares arrecadados em um ano. O Chris Hemsworth, que é o Thor, 76 milhões,4. O Robert Downey Jr., 66 milhões. Ele, inclusive, ganhou 20 milhões de cara para fazer o Último Vingadores e mais 8% da bilheteria como Homem de Ferro. Inclusive, ele tem um acordo muito parecido com o que Tom Cruise tem, que é 20 milhões no ato e 20% da bilheteria. Bilheta. Tem um ator de Bollywood nessa lista, o Akshay Kumar, que ganhou 65 milhões, isso aí. pois é. O Jackie Chan, gente, nosso querido astro do cinema oriental, 58 milhões. E aí vem o Bradley Cooper, que tá junto, e Shallow Now, com seus 57 milhões, o astro Nasce uma Estrela. O Adam Sandler também, com 57 milhões. O Chris Evans, o Capitão América, com 43 milhões. O Paul Rudd, 41 milhões, que é o Homem-Formiga. E o Will Smith, 35 milhões. Comparado com a atriz que mais ganhou grana no ano passado, que é a Sandra Bullock. A Sandra Bullock só ganha mais dinheiro que o 8º colocado na lista, que é o Chris Evans, que ganhou 43 milhões. A Sandra Bullock no ano passado ganhou 51 milhões. E aí entra naquela discussão, né, sobre equiparação salarial, essa discussão Sim. em Hollywood, né, dos salários das atrizes e dos atores, Pois é. essa diferença, né? Pois é, porque a segunda colocada, que é a Jennifer Lawrence, que faz a Mística no filme dos X-Men e tudo mais, ela ganhou menos que o 10º colocado entre os homens, que o Will Smith ganhou 35 milhões, a Jennifer Lawrence ganhou 34. Tudo bem, cifras astronômicas, mas essas atrizes especificamente também levam muita gente ao cinema. E agora dá uma curiosidade maior aí, frente a essa posição que foi ranqueada a Sandra Bullock pela arrecadação do ano passado, não Sim. atingindo a 8ª posição do ranking masculino, pra saber como ficará agora essa lista, quando sair a lista das atrizes. Pois é, né, curiosos estamos, mas meu palpite é que Scarlett Johansson subiu bastante nessa lista, porque agora, com o filme dos Vingadores, ela bombou e ela tá prestes a estrelar o filme da Viúva Negra, mesmo depois de não vou dar spoiler, olha só. É isso, gente, vamos torcer para que Deus continue amparando essas pessoas e não desamparando a gente. Quem sabe um dia a gente ganha essa grana também. Putz, que sonho, hein? É tipo, os caras vão ganhando Mega Sena e Mega Sena toda hora. É parar de comprar parcelado, de ficar tenso quando passa o cartão de débito por não saber se tem saldo, de não se preocupar mais com o condomínio do mês que vem. E pra ficar claro, Mega Sena dá virada. Dá né? virada. Dá virada. A polícia mexicana prendeu o homem que desferiu na sexta-feira passada um soco no repórter Juan Manuel Jiménez, da emissora ADN 40. A imagem da agressão viralizou nas redes sociais. Vini, você deve ter visto essa imagem, né? Não, uma cena fortíssima, né, Edgar? Uma semana depois agora, este sujeito que agrediu o repórter da emissora mexicana ADN 40, que segundo o próprio repórter é o Luiz N., que tem 24 anos, ele foi detido agora pela polícia mexicana, né? O repórter que estava apenas lá fazendo o seu trabalho em uma manifestação, né, Edgar, contra a violência de gênero na cidade de México. Ele já estava ali sendo alvo, né, de alguns objetos atirados contra ele, alguns sprays também, né, pessoas o insultando, né, no ouvido dele. Enfim, uma situação até parecida com algo que a gente já vê muito aqui pelo Brasil também, em algumas manifestações, né, de repórteres que não conseguem fazer o seu trabalho, ou seja, porque os manifestantes entendem que o repórter está noticiando algo contra a manifestação, ou porque não gostam da emissora do repórter. Então isso a gente já vê um pouco aqui no Brasil, mas no caso aí do México chegou numa situação muito mais grave, porque esse repórter levou um soco deste cidadão, e o soco foi muito forte. Nós vamos ver agora a imagem, Edgar, que foi inclusive compartilhada pelo próprio repórter no Twitter dele, da emissora ADN 40. Vamos ver a cena. Então você percebe, né, ele fazendo ali então a cobertura do caso. Já tem ali essa manifestação liderada por mulheres, né? Algumas ali com um capuz
no rosto, muitos cartazes também. Então elas vão se aproximando ali da câmera, já vão falando algumas palavras pro repórter, que tem muita dificuldade, né, se percebe já, de fazer o trabalho dele, porque elas acabam jogando também um spray contra ele, um pó contra ele, e ele tem que ficar ali desviando e tentando informar ao mesmo tempo. Você já percebe que tem um primeiro rapaz de mochila que aborda ele, acaba tentando agredir já o repórter, mas deste rapaz ele até consegue desviar, acaba seguindo, portanto, aí os insultos, as agressões, as atiradas aí de alguns objetos na cabeça do repórter, mas até aí ele consegue ainda fazer o seu trabalho, consegue informar o público da emissora ADN 40, a emissora do canal de TV mexicano, do qual ele estava ali fazendo esta cobertura. Aí tem essa mulher que chega no ouvido dele e berra, tá ali junto com uma criança, e agora sim a gente vai acompanhar o momento em que o homem acaba chegando do lado dele e aplicando este soco. Putz, que é isso, cara? Um soco muito forte, o repórter cai desacordado no chão na mesma hora. O vídeo ele até prossegue com as pessoas até tentando, Edgar, capturar esse homem, né? O câmera que estava junto com o repórter segue atrás deste homem também, no intuito de capturá-lo, né? E de levá-lo até a polícia, mas ele conseguiu aí na sexta-feira passada, fugir, mas agora a polícia já o apreendeu. Ô, Vini, parece que ele teve que passar até por uma cirurgia, né? Não sei se você falou isso. Sim, passou por uma cirurgia, porque realmente o soco foi muito forte. Olha, eu não sei se foi movido pela imagem, mas eu pensei ter escutado o barulho do maxilar no microfone, deslocando o maxilar dele. Sim, com certeza. Olha, mas, felizmente, ele já está bem, ele mesmo está compartilhando agora, né? Essas atualizações aí sobre o caso, as notícias mais recentes, inclusive da prisão deste cidadão de 24 anos, Edgar. Olha, é lamentável o ocorrido. A imprensa, como voz da população, como observadora, né, das condutas dos governos do país, né, tá lá cumprindo o seu papel, tá fazendo ali e de certa forma divulgando também a sua missão. Está sendo feito. Não deveria sofrer esse tipo de coisa. Agora fica uma reflexão, por que isso está acontecendo? São vândalos, são agressores, na verdade, contra a liberdade de expressão, a liberdade democrática, mas traz uma reflexão, né? A gente já trouxe, inclusive, aqui como hashtag o papel da imprensa em outras discussões no Morning Show. Quer dizer, o que esse rapaz sofreu, infelizmente, chega num ponto desse, da gente ver a imagem e ficar impressionado com a agressão, né? Mas isso aconteceu no Brasil mesmo, aqui com um colega nosso da Jovem Pan, com um repórter da Rede Globo em Belo Horizonte, na cobertura também dessas manifestações. Aconteceu com o próprio Caco Barcelos. O próprio Caco Barcelos teve que sair correndo. Não por acaso, durante as manifestações, muitos dos repórteres não têm usado a canopla, que é como se chama aquela coisinha que fica em volta do microfone com a marca da emissora de TV, para não ser identificado como de determinadas emissoras. E alguns veículos, inclusive, colocam repórteres no topo de prédio. O Edgar, tenta escutar o que ele fala, porque ele fala exatamente sobre o papel da imprensa. É incrível, não, a imagem é realmente chocante. Esse sujeito tem que pagar de uma maneira exemplar ali, de acordo com as leis do México, mas é lamentável que a imprensa, como porta-voz da sociedade, entre na conta dessa polarização que a gente vive, né? É lamentável mesmo. Sim, por falar em conta, rapidinho, na nota anterior, eu sou meio errado, a pessoa é de humanas. 700 mil vezes 4, 700 mil dólares vezes 4, não dá 2 milhões e 100 mil reais, dá 2 milhões e 800 mil reais, gente. Releva, vai, eu sou de humanas, mas como jornalista, eu dou errata nesse caso. Vezes 4 que dá... O Casão tá fazendo a conta ainda. Agora, 10 horas 32 minutos, o horário é de Brasília. Cobertura do 20º Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla. Uma realização Jovem Pan e Roche.
A Jovem Pan conversa sobre doenças associadas à esclerose múltipla e comorbidades com Douglas Sato, da PUC do Rio Grande do Sul e do Instituto do Cérebro. Temos várias doenças que podem se manifestar de uma forma semelhante. Então é importante o médico não só olhar a questão dos exames, mas também os sintomas e associar tudo isso como fosse um detetive para chegar no diagnóstico da esclerose múltipla. Muito do sintoma que o paciente tem, né? Mas é comum os pacientes terem também comorbidades tipo, não comorbidades, mas sintomas como fadiga, ou distúrbios cognitivos que muitas vezes até o médico ele acaba valorizando pouco na fase inicial. Este é Douglas Sato, da PUC do Rio Grande do Sul e do Instituto do Cérebro. Cobertura do 20º Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla. Uma realização Jovem Pan e Roche. A gente vai retomar já a nossa conversa nessa manhã de terça-feira, mas não, de quinta-feira aqui, não, você falou sexta, eu fiquei todo confuso, Vini. Nessa manhã de quinta-feira... Um não sabe o dia da semana, o outro não sabe fazer conta. Cara, eu fiquei atordoado com esse soco do... Esse programa tá beleza. Tá confuso aí, meu. Vamos fazer tabuada com o nosso diretor na volta. Agora, 10h34, o horário é de Brasília, já voltamos. Jovem Pan Morning Show na Jovem Pan. Estamos de volta com o Morning Show, agora 10h41. Cobertura do 20º Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla. Uma realização Jovem Pan e Roche. A Jovem Pan conversa sobre a evolução da esclerose múltipla com Maria Fernanda Mendes, médica assistente do Ambulatório de Doenças Desmielinizantes do Hospital das Clínicas e membro da Academia Brasileira de Neurologia e do BEC-TRIMS. A esclerose múltipla é uma doença crônica de caráter progressivo. Ela acontece, na maior parte dos casos, em torno de 80% dos pacientes, na forma de surto e remissão. O surto vai ser sempre caracterizado pela presença de novos sintomas clínicos neurológicos, a saber, uma alteração visual importante, que nós chamamos de neurite óptica, uma perda de força em 1, 2, 3 ou mais membros, vertigens muito importantes, não caracterizadas como as famosas labirintites, enfim, um número razoável de doentes que apresentam outro tipo de evolução da doença, que é uma forma progressiva. Nesses casos, os pacientes têm muito menos surtos, a doença ela é muito mais linear, ela vai tendo episódios discretos de acúmulo de incapacidades ao longo do tempo. Esta é Maria Fernanda Mendes, do Hospital das Clínicas, da Academia Brasileira de Neurologia e do BEC-TRIMS. Cobertura do 20º Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla. Uma realização Jovem Pan e Roche. Vamos seguindo com o Morning, dando sequência aqui ao noticiário político. O Vini, para usar a Amazônia está em foco. Sim, para usar um jargão jornalístico e traduzindo em foco de incêndio, na verdade, vários pontos de incêndio. A oposição, e não só a oposição, vem fazendo duras críticas ao ministro do Meio Ambiente e ao presidente Jair Bolsonaro. Quais são as novidades desse assunto? Quero que você traga para a gente aí um resumão, né, de tudo que vem acontecendo, das declarações, das manifestações aí por parte do governo. O Ricardo Salles deu, inclusive, uma entrevista hoje no jornal, há pouco, no Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan. O que ele abordou, Vini? Pois é, Edgar, quem quiser acompanhar, inclusive, a entrevista na íntegra, é só acessar o nosso canal no YouTube, Jovem Pan News, mas o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, acabou desviando aí da principal pergunta, Edgar, que foi sobre a mais recente declaração do presidente Jair Bolsonaro, de que as ONGs que atuam na Amazônia e das quais ele acabou tirando ali um repasse de verbas, estariam por trás desses focos de incêndio justamente para poder atingir o governo dele. Pressionar o governo. Poder pressionar, passar um recado para o governo Bolsonaro. Então, o Thiago Berrache, no Jornal da Manhã, foi a primeira pergunta para o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente, mas ele acabou desviando, falou sobre outras coisas, acabou citando um caso isolado na Chapada dos Guimarães, de um incêndio que foi iniciado por um senhor que queimou uma folha ali no fundo de quintal, e que depois ele teve lá no Mato Grosso também discutindo algumas ações com o governador, enfim, mas não deu a resposta sobre esta acusação que foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro e que a gente vai ouvir com mais detalhes agora. Nos preocupa muito
o crime existe, isso aí nós temos que fazer o possível para fazer que esse crime não aumente, não vá avante, mas nós tiramos dinheiro de ONGs, repasse de fora, que 40% ia para ONGs, tá? Não tem mais. Acabamos também com a questão de repasse de dinheiro de ONGs, de órgãos públicos aqui, e de modo que esse pessoal está sentindo a falta do dinheiro. Então, pode estar vendo, sim, pode, estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Pois é, ele coloca como pode, né, diga, ele coloca como uma possibilidade, mas ao mesmo tempo também acaba não apresentando nenhum dado, né, nenhuma prova para sustentar essa tese aí, da qual ele diz. O fato é que o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, registrou esse recorde aí de mais de 72 mil queimadas este ano, um aumento de 80% em relação ao ano passado. A Amazônia enfrenta a pior onda de incêndio em 7 anos e concentra desse número que eu acabei de falar, 52,6% de queimadas no Brasil. São mais de 39 mil focos, se comparando aí ao ano passado, quando foram 16 mil no mesmo período, é um número realmente alarmante. No Pará, onde houve aí o maior aumento de 207%, e dentro ali da Amazônia Legal, que engloba 9 estados brasileiros, apenas o Amapá teve queda. E lembrando também da retirada do repasse de verbas aí da Noruega e da Alemanha, que acabaram tirando este fundo, dinheiro do fundo Amazônia. E a NASA, Edgar, divulgou essa imagem que nós estamos vendo agora, de satélites que mostram, né, justamente essa fumaça de incêndios florestais na Amazônia, que está se espalhando aí pelo norte e pelo centro-oeste, que a gente viu, né, Edgar, com os nossos próprios olhos, chegar aqui em São Paulo, no Sudeste, na segunda-feira, onde o céu escureceu às 3 horas da tarde, e também teve os relatos aí de moradores que acabaram coletando a chuva, né? No meu quintal, um balde que estava no quintal ficou pela metade com uma água escura. Que eu vou dizer, a gente em casa nem a princípio se ligou do que seria aquilo. Falou, acho que alguém usou aqui, limpou alguma coisa e essa água tá suja. Era a água da chuva. Exatamente. Cinza escura. Cinza escura e com cheiro também, né, Edgar? E por falar ainda no ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ontem ele acabou sendo vaiado pela manhã no terceiro dia da Conferência Climática em Salvador. Vamos ver a cena. The Minister of Environment of Brazil, Mr. Ricardo Salles. Minister, you have the floor. Bom dia a todos. Martin, obrigado pelas palavras. Pois é, Edgar, então aí as vaias, né, alguns cartazes que foram exibidos também para o ministro Ricardo Salles, que vem sendo criticado aí pela política de combate a essas queimadas, né, de preservação aí da Amazônia. Ele foi o primeiro ministro vaiado neste evento em 27 anos. Ele também sofreu aí um repúdio dos outros ministros do meio ambiente, e tem aqui também um tweet da Marina Silva, né, que pela rede social dela também acabou falando um pouco aí sobre esse tema, dizendo que a Amazônia está em chamas e o ministro do Meio Ambiente fala em fake news e sensacionalismo. O presidente diz que ONGs podem estar por trás disso. A falta de compromisso com a verdade é uma patologia crônica. Essa postura irresponsável só agrava a emergência ambiental no Brasil. E uma informação extra aqui, desculpa, Vini, Claro. é só que a gente tá falando do ministro, então para ficar nele, o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, e ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente, decidiu pedir ao Supremo Tribunal Federal o afastamento do ministro Ricardo Salles, usando como argumento o regramento do impeachment. A informação é da coluna Painel da Folha de São Paulo. O parlamentar afirma que o ministro cometeu crime de responsabilidade nas suas decisões no cargo e cometeu atos incompatíveis com a função ao perseguir agentes públicos. O Contarato argumenta ainda que o Salles infringiu a Constituição ao alternar a governança
do CODAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, conselho que reúne representantes do governo e de ONGs para discutir as políticas ambientais no país e que não puniu responsáveis por autorizar a exploração na área de proteção de abrolhos no sul da Bahia. Só como complemento, Fefito, quando eu, no encaminhamento dessa matéria, dessa notícia aqui para a gente debater, Silvio, essa mesma matéria traz, não sei se é nessa agora, não estou que você se referiu, Fefito, mas o próprio presidente do Partido Novo, o João Amoedo, faz muitas duras críticas ao Ricardo Salles, que também é do Partido Novo, dizendo que ele tem esse estilo muito mais próximo da maneira do Bolsonaro enxergar as pastas e as questões todas a partir da sua ideologia, do que um alinhamento com o Novo, que não concorda com a condução de coisas, e o Amoedo aproveita dizendo que ele não é consultado, não tem ingerência nenhuma do partido nessas decisões do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Silvio, fala. Vamos lá, Edgar. Vou pedir um minutinho aqui. Vamos nessa. Porque eu vou tentar pontuar alguns... Vamos conversando. O tema é delicado, né? Em primeiro lugar, eu acho que é o seguinte, é evidente que quando se faz uma afirmação como essa, de que ONGs estariam promovendo queimadas, é preciso apresentar evidências. Isso. Penso que é preciso, no mínimo, se abrir uma investigação séria com todo o aparato que o Estado detém, porque se comprovada uma ação coordenada, uma ação criminosa como essa, estaríamos diante de um escândalo mundial. Afinal de contas, essas ONGs, a maioria delas, ou pelo menos as maiores, as principais, recebem muito dinheiro de países estrangeiros. Portanto, eu acho que, repito e repiso nesse ponto, acho que é evidente que quando se faz uma afirmação como essa, é preciso apresentar elementos que comprovem aquilo que se está dizendo. E acho que é muito difícil se comprovar autoria criminosa também, porque ninguém vai lá, grava um vídeo no YouTube, coloca um tweet dizendo assim, ó, eu tô indo lá fazer uma queimada, eu vou lá botar fogo na Amazônia. Bom, dito isso, eu queria aqui Silvio, entrar num outro ponto. Só uma partezinho, com relação a isso que você está falando, e que está na fala do ministro Ricardo Salles, a entrevista que concedeu ao Jornal da Manhã, o Estado, pela força que tem, deveria estar à frente investigando isso e apurando para ver se faz sentido essa frase lançada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas o Ricardo Salles aponta muito claramente a definição de que um dos focos de incêndio teria surgido com um particular, um senhor que teria queimado no seu quintal ali. Ocorre que ele fez um lixão, sobrevoo, né? Ele fez um sobrevoo num helicóptero junto com o governador de Mato Grosso. Sim. E viu, flagrou ali uma pessoa colocando fogo, isso até inclusive em perímetro urbano, não estamos nem falando de floresta. Sim. Mas com o tempo seco, com o calor que faz nessa região do centro-oeste, na região do norte do Brasil, os ventos, como você disse, é evidente que a fumaça aumenta e que as queimadas estão cada vez maiores. Mas, Edgar, voltando aqui ao raciocínio, eu queria só pontuar mais um dado aqui, e aí eu recorro a um artigo do brilhante José Roberto Guzzo, escrito na Veja de 6 de dezembro de 2017, sobre desmatamento e preservação ambiental no Brasil. Leio aqui um pequeno trecho. Abre aspas, a regra é antiga. Se você quer fazer uma pessoa feliz com as próprias opiniões, nunca apresente a ela dois lados para uma questão. Apresente um lado só, ou melhor ainda, não apresente nenhum. Nada é mais cômodo do que viver convencido de que certas coisas não podem ser discutidas, pois são a verdade em estado definitivo. É o que está acontecendo hoje com a questão ambiental pelo mundo afora, especialmente no Brasil, que teve o destino de ser sorteado com 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território com exuberância ambiental. Ficou decidido pela opinião pública internacional e nacional que o Brasil destrói cada vez mais as suas florestas, por culpa direta da agricultura e da pecuária, é claro. Terra que gera riqueza, renda e imposto é um inferno. Terra que não produz nada é o paraíso. Fim de conversa. Os fatos mostram o contrário, mas e daí? Quanto menos fatos alguém tem a seu favor, mais fortes ficam as suas opiniões. Fecho aspas aqui para o mestre José Roberto Guzzo, que escreveu em 2007 sobre a questão ambiental. E não é de hoje a pressão estrangeira contra a expansão do agronegócio brasileiro. E aí eu concordo com quando o ministro Ricardo Salles aponta isso, assim como o próprio presidente Jair Bolsonaro. Portanto, faço aqui um apontamento de que tem dois lados essa questão.
Citei agora há pouco a questão de apontar ONGs como responsáveis pelo crime ambiental e cito também uma enorme pressão estrangeira contra a expansão do agronegócio brasileiro. Basta a gente lembrar do pito que o ex-presidente Michel Temer levou da primeira-ministra da Noruega. Imagino que muita gente se lembre disso. A Amazônia tem o tamanho de 48 países da Europa, que, aliás, não plantam hoje sequer nenhum bonsai, né? Vamos lembrar bem disso. Portanto, eu acho que tem uma narrativa antiga por detrás disso tudo, que é o seguinte: gringo bateu no Brasil por causa de questão ambiental, gringo está certo. Só queria realmente separar essas duas coisas. Eu acho que tem algumas questões para serem colocadas nisso. A primeira é que a declaração do presidente é sim irresponsável, e aliás, tão irresponsável quanto o presidente é quem sai propagando críticas a essas ONGs sem sequer saber o que uma ONG faz ou como uma ONG funciona, especialmente ONGs do meio ambiente. Eu acho que tem que haver um mínimo de conhecimento de causa para sair criticando. Tão irresponsável quanto também é levantar alguns falsos, mas existem falsos que estão circulando aí que deveriam ser investigados, como, por exemplo, o tal Dia do Fogo. O que é o Dia do Fogo? Não é de hoje que tem circulado na internet várias e várias pessoas acusando fazendeiros do norte do país de terem combinado um Dia do Fogo para queimar partes da floresta e aí fazer pasto disso logo em seguida. Posso provar? Não posso provar, portanto não acuso. Tá vendo que eu tô fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro? Mas pelo menos eu tô aqui pedindo para que uma investigação seja feita sobre isso. Da mesma maneira, não adianta o ministro vir a público para dizer que viu um senhorzinho tocando fogo e causando um grande incêndio e não responsabilizar o tal senhorzinho. Aliás, porque o ministro do Meio Ambiente que viu do alto de seu helicóptero isso acontecer, nada fez. Por que não mandou nenhuma autoridade cobrar isso? Só para fazer uma colocação, nessa guerra aqui, em cima do que o Fefito falou, porque é uma guerra de uma guerra de narrativas, né? Não, eu só Silvio? queria dizer o seguinte, porque você falou que assim, é preciso ter conhecimento de causa. Olha só, a gente sabe que é bacana ser ongueiro, né? A gente sabe que tem ONGs que têm, principalmente na questão ambiental, um ativismo cego. E também é verdade que elas recebem muito dinheiro, tanto de países estrangeiros, como também daqui de dentro do Brasil. É muito complicado falar em ONG. A gente também teve uma CPI há não tanto tempo atrás, que mostrou muitas falcatruas que as ONGs, a maioria delas inclusive ligadas à esquerda, a partidos de esquerda e movimentos de esquerda, levaram esse dinheiro inclusive que não prestaram contas devidamente. Então, eu só acho que tem que ter algum cuidado em relação a esse ponto, porque há um ativismo cego e é muito bacana ser ongueiro, né? Mas é exatamente isso que eu tô pedindo, que as pessoas tenham um mínimo de cuidado ao criticar as ONGs, porque muita gente vai falar delas sem saber como funciona. Bacana é ser ongueiro, difícil é quem critica. Acho muito o contrário, bacana é você estar no seu sofá tweetando contra as ONGs sem saber o que tá fazendo, porque muita gente trabalha em ONG e tem trabalho sério. Mas só deixa só um segundo, Ed, vai lá. Um segundinho só. Fazer uma parte. Ainda faz. Não, porque assim, o Silvio traz e aponta um olhar, uma ótica, né, que faz parte do fortalecimento de uma narrativa. Por outro lado, tem o interesse também do agronegócio, tem o interesse dos agropecuaristas em regiões a serem desmatadas, no sentido de defender uma narrativa de, olha, o desenvolvimento. Tem muito desse diálogo que entra na política internacional, dizendo assim, olha, fazendas aqui, florestas por lá. Tem uma porção de itens que devem entrar nesse embate de narrativas. Se o presidente se arvora a fazer um chutômetro, endereçando a responsabilidade, a condição das ONGs não receberem mais dinheiro, também, por outro lado, acho plausível que as pessoas pensem, olha, tem muito interesse do agronegócio aí, muito interesse em transformar áreas de floresta em áreas plantáveis e áreas para construção, para a produção de pasto para rebanhos brasileiros. É outra narrativa, que me parece que tem uma força muito grande, inclusive com representação dentro da Câmara dos Deputados. Estamos nesse meio. A gente tem uma bancada ruralista que está fazendo um lobby pesado por isso.
Isso é muito óbvio. Agora tem uma questão que é uma questão humanitária. Isso aqui não é uma questão de polarização de direita ou de esquerda. Enquanto você aí na sua casa tá tweetando e tá tentando defender governo X ou Y, a Amazônia segue queimando. A gente não recebeu fuligem aqui em São Paulo à toa. O mundo todo não tá gritando à toa e não adianta você tratar a NASA como se ela estivesse recebendo sanduíches de mortadela. São Paulo veio da Amazônia? Não veio da Amazônia. A gente sabe que veio do Paraguai e veio do Mato Grosso, mas isso tudo é reflexo de todo o desmatamento. Mas a questão dos incêndios é totalmente integrada. A gente não pode tratar a questão do desmatamento e a questão dos incêndios como uma coisa isolada da outra, uma vez que a gente tá falando de um grande lobby do agronegócio. Também a questão dos incêndios, da expansão do agronegócio brasileiro. O Brasil hoje é um dos maiores exportadores de soja, de açúcar, proteína animal, de proteína animal, carne. É incrível que o país esteja se desenvolvendo, mas o país não pode se desenvolver. Nós vamos comer o quê? Açaí? Não, mas imagina, até porque o nosso açaí já foi patenteado lá fora, a gente foi tão irresponsável para isso. Mas a questão nem é essa. A questão é que legal que o agronegócio se desenvolve, mas que o agronegócio não se desenvolva às custas da nossa sobrevivência ou do que a gente tem de mais caro. E, sinceramente, só queria encerrar o que eu tava falando aqui, porque acabei me enrolando. Enquanto a Amazônia tá queimando e você tá tweetando aí, o nosso presidente está mais preocupado com a vida sexual alheia de outras pessoas, censurando e se regozijando de censurar produções audiovisuais LGBTs. O nosso ministro da Fazenda tá pensando em nova CPMF. Você tá vendo alguma coisa sendo feita para aplacar esses incêndios? E, aliás, o dinheiro da Noruega e da Alemanha, que foi boicotado, tá fazendo falta na compra de novos caminhões e aviões. Em 10 segundos, Edgar, em 10 segundos, Fefito, acho que você misturou um pouco as bolas aí. E também é muito fácil dizer o seguinte, a você que tá aí na sua casa tweetando contra as ONGs, tem muita gente bacana, ongueiro também, que sequer conhece a Amazônia, conhece pelo Globo Repórter, tá lá na Vila Madalena, né? Tá tomando seu chopinho ali. Até porque ONGs não são só ambientalistas, né? ONGs são de vários setores. É um estereótipo esse, né, Silvio? Do mesmo jeito que é um estereótipo dizer que quem tá lá no seu sofá tweetando contra a ONG é o que? É ruralista, mas é direitista. Na verdade, leigo, no caso. Mas não é, assim... Tem muito eco-leigo, ongueiro, você pode ter certeza. Tem leigo sobre tudo, Silvio. Deixa eu tentar. Conhece a Amazônia conhece a Amazônia pelo Globo Repórter. Eu tenho muito estereótipo envolvido aí mesmo, entra no jargão, nessa questão da chacota, quando você defende, enfim, uma posição e tal. Mas eu acho muito plausível, aqui se me permite, enxergar verdade no interesse do agronegócio da bancada ruralista. Quando se vê, por exemplo, que a queimada é um primeiro passo para você tornar uma área pasto, tornar uma área plantável. Quer dizer, os interesses ali, se for medir as forças, o agronegócio tá com muito mais presença e pujança com o endosso talvez do governo. Para lembrar e fechar, eu gostaria de lembrar aqui, em cima do que o Fefito falou da figura do Ricardo Salles, é um ministro polêmico, que carrega essa polêmica desde quando era secretário do Meio Ambiente do governador Geraldo Alckmin aqui em São Paulo. Tem processo correndo na justiça contra ele, já condenado em primeira instância por improbidade administrativa, por questões na condução irregular de questões relacionadas à área de proteção da várzea do Tietê. Quer dizer, atendendo ali, segundo diz o processo, a interesses de empresas mineradoras afiliadas à Fiesp. Quer dizer, é um modus que, se encaminhar aí essas questões aí do impeachment que o Fefito se refere ao presidente da Comissão de Assuntos do Meio Ambiente do Senado encaminhados ao STF, parece que o ministro vai incorrendo nas mesmas questões, nos mesmos erros que já lhe causaram processos. É uma questão ainda que tem muito a se falar e muito a se saber de fato aonde está a verdade nisso tudo. Vamos em frente? Posso ir pro break agora? Pode, só lembrando que a Europa sobreviveu a 2 guerras e reflorestou. Lembrando também que o Brasil tem 66% só mata nativa preservada, fora as APPs, né? Área de preservação permanente. Vamos lá. Lembrando que essa discussão foi motivada por uma fala descompromissada e sem responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro. Ô, presidente, olha o que você vai falar. Mas você vê que eu dou material pra vocês. Onde você ouviu isso? Nas conversas. Agora... 11h03, horário de Brasília.
Jovem Pan Morning Show. O destaque agora é internacional no Morning Show. O primeiro-ministro do Reino Unido está tentando empurrar a Europa a culpa pela falta de acordo em torno do Brexit. Direto de Londres, vamos falar com ele, Ulisses Neto, que traz informações acerca desse assunto pra gente. Bom dia, Ulisses. Oi, Edgar. Bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o Morning Show. Quanto tempo, hein, meu chegando- camarada? Fazia tempo que a gente não falava, hein? É verdade, Edgar. Fazia tempo mesmo. É a correria do dia a dia, né, Edgar? Pra todos os lados. Por isso que fazia tempo que a gente não conversava. Inclusive, eu tava aí no Brasil até recentemente. Voltei essa semana aqui pra Londres. E é aquela história, né? Toda vez que a gente vem pra cá, agora, né, depois do Brexit, fica aquela dúvida de será que vai ser fácil de entrar? Será que não vai ser fácil de entrar? Porque o país já começou a se preparar para a separação do da União Europeia. E aí esses preparativos incluem as filas nos aeroportos, nos portos, a passagem na alfândega e por aí vai. E o primeiro-ministro Boris Johnson, ele está fazendo um giro na Europa nesta semana para falar com quem de fato assina o cheque na União Europeia, que é a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente da França, o Emmanuel Macron. São os dois países fundadores do bloco, né? Por isso também são os mais importantes na União Europeia, também as principais economias do continente. Ontem, o Boris Johnson foi até a Alemanha e ouviu da Angela Merkel que, olha, dá para fazer uma renegociação sim, vamos dar mais 30 dias para ver se sai um acordo novo. E hoje ele foi até Paris, o Emmanuel Macron mais ou menos que chancelou o que a Angela Merkel já tinha dito, só que o presidente da França deixou claro que não tem mais espaço para renegociar nada, né? Apesar dessa boa vontade demonstrada pelos líderes europeus nas últimas horas, o que está acontecendo aqui na Europa é um jogo de cena fabuloso, viu, Edgar? Por quê? O primeiro-ministro britânico já deixou claro que vai entregar o Brexit, custe o que custar, no dia 31 de outubro. E aí o que ele está fazendo agora é tentar empurrar as consequências dessa história toda para a Europa, para a culpa não ficar só no colo dele, não. Porque mesmo o mais fervoroso dos eurocéticos, né, daqueles que são contra a União Europeia, eles sabem que vai ter um custo muito caro para o país sair do bloco sem um acordo, pelo menos nos primeiros meses, né? Então o que o primeiro-ministro agora está tentando fazer é, olha, eu tenho uma boa vontade, quero renegociar com os europeus. E aí os europeus, cientes do que está acontecendo, eles falam, não, a gente também quer, vamos renegociar sim, tem 30 dias para você renegociar, mas traga algo diferente, porque os nossos termos são esses e a gente não aceita nada que não seja o que a gente já colocou. Ou seja, os dois lados estão tentando fazer ali um papel de que não, estamos abertos ao diálogo, mas na prática mesmo, quem está acompanhando o noticiário, quem está vivendo por aqui, sabe que o caminho mais provável mesmo é o da separação sem acordo e que não vai sair renegociação nenhuma, Edgar. A gente acompanha esse assunto aí, polêmico, que vai se arrastando, como você disse, Ulisses, por você, aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado pelas informações. Grande abraço, bom trabalho aí em Londres. Valeu, Edgar. Um abraço para todo mundo. Vamos voltar a esse assunto ou vamos fazer um break agora? Vamos falar de mais um assunto aqui, de volta a Pindorama, como é chamado o Brasil, né, na época do seu descobrimento. Mostrou que não faltou na aula de história. Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Lembra dessa música? Porra. Eu cantei muito pros meus filhos essa musiquinha aí. Acho que é do Palavra Cantada, se eu não estou enganado. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou ontem o uso da Força Nacional de Segurança Pública em 5 estados por 120 dias. A medida é para dar início, Silvio, àquele projeto piloto de enfrentamento à criminalidade violenta, batizado de Em Frente Brasil. Os estados contemplados para a gente registrar são Goiás, Espírito Santo, Pará, Pernambuco e Paraná. Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União, a Força Nacional reforçará as corporações estaduais e municipais em atividades de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública. Vamos lá, é uma ação do Moro aí, um ministro que está aí sob holofote, uns dizem que meio que encurralado ali, né? Será que vão deixar ele trabalhar? Então, né? Como é que você acha que está sendo o desempenho dele, ô Silvio? Por enquanto eu acho que bom, né? Mas para além de bom, ou se é bem avaliado ou mal avaliado, corajoso ele é, né? Porque muitos outros que estivessem na cadeira dele, que acordassem todos os dias com uma campanha promovida por setores da imprensa, promovida pelo Intercept PT, que eu não considero sequer imprensa, mas sim um site militante, com apoio, inclusive, de dentro de alguns setores do próprio governo, Congresso Nacional.
Olha, muita gente já teria arredado o pé de lá. Eu incluiria nessa lista aí os atropelamentos do próprio Bolsonaro com relação ao trabalho do seu pupilo, né? Porque o Moro é na política por conta do Bolsonaro, né? Pois é, mas enfim, como você dizia, esse projeto, o Edgar, essa ação não é um projeto, essa ação de envio da Força Nacional para essas 5 localidades é muito positiva. E além do reforço na segurança, destaco aqui que essas cidades escolhidas vão testar ferramentas de Big Data e inteligência artificial voltadas para o combate à criminalidade. Segundo o Ministério da Justiça, os sistemas instalados pelo Plano Em Frente Brasil, esse é o nome que foi batizado, que você citou, integrarão dados em larga escala para auxiliar na elaboração de políticas públicas contra organizações criminosas e contra a corrupção. Lembrando também que ontem ele assinou um protocolo junto com outro ministro, Osmar Terra, de combate à pirataria. Você sabe que a pirataria causa um prejuízo no Brasil anual de 160 bilhões de reais, mas tudo isso o Intercept PT não mostra. Lembrando também que o projeto anticrime dele, a grande bandeira da gestão dele, empacou no Congresso por conta do corporativismo pilantra de deputados e também de senadores, né, que afinal de contas ou estão com a corda no pescoço, enrolados por denúncias, ou tem ali um grande padrinho enrolado no pescoço, e enquanto isso o Congresso fez avançar o projeto de abuso de autoridade e essa vergonha que tenta acabar com a Lava Jato. Acho positivo o envio da Força Nacional, aliás, que isso se expanda e também reforce a inteligência das ações de segurança. Esse é o principal ponto e o ponto em que a gente ainda está patinando. Boa, vamos lá. Quem tá aí do nosso cast agora para dar a hora certa aí? Vamos ver. Quem depois o Silvio, o Silvio, vamos lá. Outro Silvio. Chuck Boneco. Servir da pegadinha pro cinema. 11h21, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Na Jovem Pan. Estamos de volta com o Morning Show dessa quinta-feira quente aqui. Vamos lá, seguindo com o programa. Cobertura do 20º Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla. Uma realização Jovem Pan e Roche. A Jovem Pan conversa agora sobre o impacto geral da esclerose múltipla e a importância do tratamento precoce com Renata Sim, colaboradora do Ambulatório de Neuroimunologia da Faculdade de Medicina da USP e neurologista do Hospital Santa Paula. Isso causa um grande impacto, tanto do ponto de vista social quanto econômico, porque como é uma doença que acomete predominantemente adultos jovens, então nós estamos falando de gente produtiva na nossa sociedade, entre 20 e 40 anos, esses indivíduos acabam que, quando não tratados adequadamente, daí a importância de nós fazermos um tratamento extremamente precoce, muitas vezes essas pessoas param de trabalhar, então geram um custo, né, na questão dos benefícios do país, o impacto dentro da própria família, porque são indivíduos que, uma vez que deixam de trabalhar, dependem financeiramente de outro membro da família. A questão psíquica também, né? Porque o indivíduo, quando não produtivo, ele também tem um impacto psicológico, inclusive de divórcio. Existem trabalhos demonstrando, inclusive, que esses pacientes têm uma tendência maior, né, de divórcio, comparados com pessoas saudáveis. E esses tratamentos todos, eles controlam a doença no sentido de o paciente não ter os surtos, não ter piora da sua incapacidade física, e eles são realmente fundamentais. Esta é Renata Sim, da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Santa Paula. Cobertura do 20º Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla. Uma realização Jovem Pan e Roche. Vamos lá, agora a gente fica por aqui. Silvio, valeu a participação, obrigado aí. A gente retoma... Obrigado pelo convite, pessoal. Valeu, a gente retoma a programação aqui na PAN a partir de amanhã, a partir das 10 da manhã de amanhã. É isso, muito obrigado pelo prestígio da audiência. E é isso, cuidem-se sempre, hein? Tchau.